Voltando com os queridos subconjuntos, né? Eu já falei para vocês aqui que um subconjunto é um conjunto que está dentro do outro. Ok, a notação aqui também agora você já está mais tranquilo com a notação aí também, né? Fazer esse achatado aí para ficar bonito, né, cara? Nunca esse meu aqui vai ficar tão bonitinho quanto esse aqui, mas enfim, a gente entende, né? Então vamos lá, para demonstrar que um conjunto é na verdade um subconjunto do outro, certo? Então, olha só, suponha que A e B são conjuntos. Para provar que o A está contido em B, a gente tem que fazer o quê? Supor que você tem um elemento de A e concluir que este troço também é um elemento de B. E aí você, aqui eu já botei, né? Supor um elemento qualquer, né? Você não vai fazer uma restrição. Por exemplo, eu quero mostrar conjunto dos números que são divisíveis por 4. Está dentro do conjunto dos números que são divisíveis por 2. Você não vai pegar e vai falar assim, 16 é divisível por 4. Então 16 está dentro do conjunto do primeiro. Aí você vai falar, mas 16 também é divisível por 2. Então 16 está nos dois. Então um é subconjunto do outro. Né? O que você fez? Você fez um exemplo. O exemplo a gente viu que o exemplo faz o quê, né? Não demonstra. Olha que maravilha, né? Já está sabendo, né? Parabéns para você. Então, você vai supor um elemento qualquer que você vai usar as propriedades que definem um conjunto A e a partir delas vai concluir que o troço está no conjunto B. Né? Se você achar um elemento que satisfaz as propriedades de A, mas não satisfaz as propriedades de B, aí você tem um contra-exemplo para mostrar que, na verdade, A não é subconjunto de B. Tranquilão? Faz sentido? Tudo faz sentido na vida, né? Que maravilha. Por exemplo, né? Esse aqui eu botei só para fazer um exemplo aqui que não vale tanto, né, cara? Mostre que o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos racionais, né? Então, o que são os racionais? Você lembra do que são o conjunto dos racionais, né? Só definir aqui, ó. Temos que esse troço aqui, eu vou fazer só assim, não vou fazer bonitão daquele jeito ali não, porque aquele jeito lá tá demais pra mim, né? É todo número R, vou chamar de R para falar que é racional. É todo número R pertencente ao próprio Q, né, cara? Não, acho que eu vou escrever de outro jeito, que às vezes as palavras aqui me maltratam, né? Vou botar assim, ó. Dizemos que R pertence a Q se existem dois inteiros bonitinhos, A e B pertencente a Z, tais que esse bendito R, ele é na verdade um A sobre B, certo? Isso aqui que são os elementos racionais, né? Repara no seguinte, né, cara? Esse aqui, ó, quando você escreve isso daqui, é diferente de escrever que A divide B. Ou, na verdade, que B divide A, né? Aqui a gente está falando de uma divisão, aí esse troço aqui pode sair dos inteiros. Então, quando você vê aquela barrinha de divisão não é essa divisão aqui dos racionais, beleza? Então, aqui, ó, mostre que o conjunto dos inteiros é, na verdade, um subconjunto dos racionais, né? Tranquilidade demais. Vamos aqui escrever assim, ó, demonstração, né? Seja Z um elemento aí dos inteiros, certo? Então, a Z pode ser escrito como Z dividido para 1, certo? Então, como eu vou escrever aqui, né? 1 pertence a Z, então a gente acabou de mostrar, ó, lembra? Existem A e B, então existe esse B. Qual é esse B para fazer esse aqui? 1, né? Então esse querido Z pertence ao conjunto dos racionais, certo? Então, só para concluir aqui, portanto,
O conjunto dos inteiros é um subconjunto dos racionais. Ah, que bonitinho, né? Eu fiz a prova aqui, vou botar o quadradinho, acabou, pronto, opa, tá maravilhoso. Certo? Era só um exemplo mesmo para a gente entender simples, né? Quando que você vai entender? Quando que você vai aprender a fazer isso daqui, né? Fazendo, cara. Quando tiver exercício, você vai aprender rapidinho. Outro aspecto aqui que é importante, a gente tem que saber contar quantos subconjuntos dá para fazer com um determinado conjunto de elementos. Né? No caso, a gente tem que ter um conjunto finito, né? Que tenha um número finito de elementos, porque se ele tiver infinitos elementos, dá para fazer infinitos subconjuntos. Né? É lógico, né? Faz sentido. Então aqui a ideia é a gente pensar em termos de contagem, certo? Então suponha que eu tenho 3 elementos lá, né? Então aqui eu vou botar assim, ó, o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3, certo? Então para eu fazer um subconjunto, eu vou fazer assim, ó, ele está no subconjunto ou não, certo? Então, para montar um subconjunto, eu tenho quantas possibilidades aqui de botar o elemento, né? Ele pode estar ou não estar, então eu tenho 2 possibilidades, certo? O elemento 2, neste querido subconjunto que a gente vai criar, ele pode estar ou não no subconjunto também, então eu tenho 2 possibilidades, né? E o elemento 3, ele pode estar ou não também no subconjunto, então eu vou ter 2 possibilidades aqui. No total eu tenho quantos, né? 2 elevado a 3. Certo? Então aqui, ó, são 2 decisões, né, que a gente tem. Eu vou deixar elas anotadas aqui, ó. E1 pertence ao S ou o E1 não pertence ao S. Certo? Também dá pra gente fazer aqui, ó, em forma de um diagrama de árvores, né? As árvores seminoses. Esse é antigo, né, cara? Esse troço. Gente, era tão engraçado aquilo, socorro. Até me perdi aqui agora. Então, ó, vou botar assim, ó. E1 tá no conjunto, certo? E1 não tá no conjunto. Aí eu vou ter mais outra escolha aqui. Pro E2, né? Aí eu vou botar aqui. O E2 está no conjunto. Aí embaixo, o E2 não está no conjunto. S. Aí aqui, ó, o E2 está no conjunto S. Ou o E2 não está no conjunto S. E aí eu posso... Eita, fé, que aqui vai ficar fácil, né, cara? Olha aí. E aqui eu tenho por último, o E3 está no conjunto. Ou o E3 não está no conjunto. Que é a mesma coisa, né, cara? O E3 está no bendito. O E3 não está no bendito. Aí aqui de novo, né? Eita, vai querer fazer, tá gastando o tempo da vida aqui pra quê, né? Você já entendeu e eu tô fazendo aqui, riscando um monte de coisa. E você tá assistindo e pensando, caraca, velho, eu podia estar fazendo qualquer coisa. Né? E aí eu tô vendo aqui o professor fazer uns troços parecendo que ele não tem mais nada pra fazer, né? Poxa vida. Desculpa, gente, essa hora que era pra eu ter avisado. Bota em velocidade 2 aí, né, cara? Bota velocidade 8 aí pra passar rápido. Tá, aqui você pode construir, olha só, o subconjunto S, ó. Aqui eu tenho o E1, E2 e o E3. Olha aí. E1, E2, E3. Esse é o subconjunto que dá pra fazer. Aqui, né? Eu vou botar aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui eu tenho o E1, E2, mas não tenho o E3. Então aqui eu tenho o E1 e aqui eu tenho o E2. Aqui eu tenho o 1, não tenho o 2, mas tenho o 3. Então aqui seria o 1 e o 3. Aqui eu só tenho o 1. É um conjunto unitário, né? Aqui eu não tenho 1, tenho o 2 e tenho o 3. Tá entendendo o que eu tava falando? Aqui é mais rápido, né, de contar aqui do que ficar escrevendo. Meu Deus do céu, socorro. Até a chave aqui foi pro lado errado, né, cara? Não sei mais nem fazer a chave aqui. Socorro, gente. A borracha aqui vem devagar. Opa!
Aí, pronto. Aqui, ó, eu não tenho esse, tenho aquele. Aqui é só o E2. Né? Aqui eu não tenho esse, mas tenho o E3. E aqui eu não tenho esse, não tenho esse. Então aqui fica quem? Ficou quem? Ficou quem? Conjunto vazio. Olha aí que maravilha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, a mesma coisa desse aqui, né, cara? Matemática é bonito demais, né? Ok, então aí, ó, tá vendo? A gente passou um maior tempão pra fazer o negócio do subconjunto aqui, que não era nem pra ficar falando, enrolando demais esse tempo aqui, mas eu achei que era legal fazer esse desenho e tal, pra você ver que a gente conta fazendo essa árvore aí de possibilidades, né? Tudo isso se resume neste fato aqui, ó. Pronto. Suponha que A é o número de elementos, né, em módulo ali, ó, que eu botei, o número de elementos que tem no conjunto A, certo? Então, a gente pode formar 2 elevado a A subconjuntos dentro desses elementos, certo? Então, o número de subconjuntos que a gente pode criar é 2 elevado ao número de elementos que a gente tem. Por quê? A gente vai fazer para cada elemento que vai entrar lá dentro uma escolha se ele vai estar ou não. Então, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 na quantidade de vezes de elementos que a gente tem. Certinho? Não vou demonstrar isso aqui, a gente vai aceitar que esse diagrama aqui, a gente entendeu, com este exemplo, a gente entendeu a demonstração, não vou fazer porque senão a gente vai gastar mais tempo ainda aqui, né, cara? Eu já tô para acabar esse vídeo logo, que já tá ficando longo demais, deixa eu ver se aqui cabe alguma... Pronto, aí, acabou. Certo? Então, nesse vídeo a gente aprendeu como faz para demonstrar que um conjunto está dentro do outro, você tem que treinar isso daí pra caramba, e a gente viu quantos subconjuntos dá para formar com um determinado conjunto, beleza? Então, no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre conjuntos e os quantificadores, belezinha? Então tá certo, gente, um abraço.